Olá, bom dia. Temos compartilhado já algumas reflexões sobre Marcos e eu gostaria de continuar. Ainda no primeiro capítulo, após a pregação de Jesus se iniciar, e a gente já tem visto como foi que começou, ele com a expressão máxima: o reino de Deus está próximo. É interessante dizer que o reino de Deus não é um templo, o reino de Deus não é um lugar onde se adentra, onde se conhece. Há diversas parábolas de Jesus que mostram que o reino é um lugar, uma dimensão de busca constante e de mistério, porque o próprio acesso é misterioso e só se dará para aqueles que realmente estão em constante busca. O reino de Deus está próximo, ele estava chegando, ele já chegou, ele está entre nós. Logo depois nós compartilhamos que o modus operandi espacial ou geográfico que Jesus desloca o seu olhar no começo do seu ministério, que é essa região carregada de problemas, a Galiléia dos gentios, aonde vivia um povo que estava sob as trevas, era um povo misturado, era um povo estrangeiro de diversas nacionalidades, pobres, doentes, desvalidos da terra, estavam ali oprimidos à margem de qualquer tipo de dignidade humana, por assim dizer, e Jesus focou seu chamado ali, para essa região. Ele não começa seu ministério em Jerusalém, ele não começa seu ministério em qualquer outra cidade importante daquela região, nem reunidos, nem muito menos reunido com a cúpula judaica, ou com os maiorais, ou com os poderosos da terra. Ele olha, ele direciona o seu olhar para aqueles que mais precisavam de ajuda, que mais precisavam serem tocados, e ele começa a tocar nas pessoas. Dada essa rápida recapitulação dos últimos vídeos que eu fiz sobre Marcos, eu quero direcionar o meu olhar agora para o primeiro passo de Jesus nesse começo de ministério, concomitante a tudo isso, ou seja, no momento em que ele está anunciando que o reino de Deus está próximo e que ele se direciona para essa região da Galiléia dos gentios. Ele faz algo imprescindível para o início de um ministério: chamar discípulos, chamar pessoas que realmente possam estar ao lado dele. E me chama a atenção aqui o chamamento ou chamado de duas duplas de irmãos. Lá em Marcos, no capítulo 1:16, ele estava andando à beira-mar da Galiléia e ele viu dois irmãos, que eram Pedro e André, também chamado de Simão Pedro. E eles estavam lançando a rede ao mar, estavam pescando, eles eram pescadores. Jesus direciona o olhar para eles e diz: sigam-me, que eu vos farei pescadores de homens. E o texto diz que imediatamente eles o seguiram. Não há detalhes se havia mais gente, se Pedro estava subordinado a alguém. Ao que parece, pelo que nós sabemos, Pedro já era uma pessoa mais madura e provavelmente tinha o seu próprio negócio. E ele deixou esse negócio de mão para seguir a Jesus. Curiosamente, a seguir, Jesus direciona também, caminhando ali na Galiléia, o seu olhar para outros dois irmãos, Tiago e João, também conhecidos como filhos do trovão. Eles eram filhos de Zebedeu. E o chamamento é igual: venham, sigam-me, vou lhes fazer pescadores de homens. E eles, diz o texto que eles também imediatamente seguiram. Mas há uma diferença que eu gostaria de enfatizar nesse compartilhar aqui com vocês. O texto diz claramente que João e Tiago estavam trabalhando com seu pai, juntamente com os empregados dessa pescaria, dessa empresa de pescaria, vamos colocar assim. O chamamento foi tão forte, e ao que parece aqui Tiago e João eram mais jovens do que Pedro e André, e ao que parece, pela primeira regra da interpretação, texto pelo texto, eles eram subordinados ao seu pai, eles estavam sob a tutela do seu pai, estavam num negócio familiar. E isso é intrigante, porque a resposta de Tiago e João foi a mesma de Pedro e André. Porém, o texto diz no final o seguinte: que logo que os chamou, eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu, é dito o nome dele em Marcos, com os empregados no barco. Então aqui, pai e barco possuem uma representação muito forte na nossa vida. A família, aquele o qual nós dependemos da existência biológica, nós temos a dependência econômica, nós temos a dependência econômico-social, melhor dizendo, aqui juntando essas dimensões, nós temos a dependência até mesmo espiritual. O chamado de Jesus rompe todas essas dependências.
E ele nos leva para uma dimensão de andar ao seu lado, para além de qualquer tipo de dependência legítima que possa existir na nossa existência. Até um certo dia em que nós precisamos deixar. Como o texto também vai dizer, o próprio princípio da palavra de Deus vai ensinar que o homem, o ser humano, deve deixar pai e mãe assim que se casa. Eu não estou falando aqui de casamento, estou falando de seguir a Jesus. Existe uma palavra radical nesse sentido para desligamento, para rompimento, para ruptura daquilo que efetivamente é bom, mas que pode efetivamente ser ruim para caminhar com Jesus. Não apenas isso, mas o fato deles terem deixado o negócio da família, que diz respeito à própria existência deles, que diz respeito à própria necessidade deles. Quem são os filhos de um empresário que vão abandonar não apenas seu pai, mas a riqueza dele, a dependência econômica dele? Nós estamos falando de algo muito profundo aqui, que diz respeito àquilo que todo ser humano deseja, quer viver bem, quer ganhar dinheiro. Mas o chamado de Jesus implica colocar essa necessidade em segundo plano também. Não à toa, a mãe desses dois discípulos, João e Tiago, posteriormente, passado algum tempo, nós temos esse indício de continuidade dessa chamada de Tiago e João. A mãe deles dois procura Jesus para lhes fazer um pedido. E o pedido era qual? Jesus, permita que estes meus dois filhos, um sente-se à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Bem, nós temos duas situações aí na cabeça desta mulher. Ela diz exatamente isso, que precisa que seus filhos tenham um lugar de destaque no reino de Deus, no reino de Jesus, porque afinal de contas eles tinham deixado tudo, tinham deixado até a família, estavam andando com Jesus para cima e para baixo, pregando o evangelho, pregando as boas novas do reino de Deus, e eles já não tinham espaço para trabalhar nem com o pai. Alguém poderia pensar, mas que coisa triste, Tiago e João abandonaram o próprio pai e o negócio da família. O reino de Deus ultrapassa qualquer tipo de equação ou logicidade humana. É exatamente assim. Tanto é que essa mulher foi fazendo um pedido para Jesus. E ela também estava equivocada acerca da espécie do reino de Jesus. Porque como Jesus já estava se tornando famoso, ela em algum momento pensou, em algum momento esse homem vai reinar, ele vai se tornar alguém importante e meus filhos vão ser ministros do seu reino. Léa do engano, que ainda acompanha as pessoas e seduz as pessoas que caminham com Jesus até hoje. O reino de Deus não é manifestado em estruturas humanas de poder humano, de poder político ou econômico. O reino de Deus ultrapassa essas dimensões. Aquela mulher estava preocupada com a previdência dos seus filhos, como é que eles iriam viver no futuro. E Jesus tem ali um diálogo, não é esse o foco. Jesus fala sobre a dimensão do seu reino, curiosamente, que estaria manifestado na morte, não apenas de Jesus, mas dos dois filhos daquela mulher. Porque no reino de Deus, onde há morte, há vida. É totalmente inverso à mecanicidade dos reinos humanos. Que fique essa reflexão para você nesse dia, o modo como Tiago e João decidiram caminhar com Jesus. Deus abençoe, um grande abraço.